ovelha perdida. Se você canta assim no ato penitencial da missa, precisa parar urgentemente. Meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo. Eu sou o Ângelo Lacerra e hoje nós vamos conversar sobre um dos equívocos mais graves que acontecem na liturgia aqui no Brasil. A confusão generalizada sobre o que é realmente o ato penitencial da Santa Missa. E eu posso te afirmar com tranquilidade que a maioria absoluta dos grupos de canto no Brasil faz isso do jeito errado. Porque tem gente que acha que qualquer música de arrependimento serve para esse momento. Tem quem pense que basta ter a expressão "tende piedade" na letra. Tem quem acredite que o ato penitencial é simplesmente um momento de pedir perdão. Mas não é bem assim que a igreja nos ensina. Por isso eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo. Talvez ele transforme completamente a forma como você entende esse rito sagrado. Antes da gente começar, quero te convidar a curtir esse vídeo clicando no like aqui embaixo e a se inscrever no canal ativando o sininho. Assim você me ajuda a produzir mais conteúdos como esse, faz com que essa mensagem chegue a mais pessoas e recebe uma notificação do YouTube sempre que tiver novidade por aqui. Combinado? Vamos lá? Bom, eu queria começar esse vídeo esclarecendo uma coisa fundamental que vai impressionar muitas pessoas. O ato penitencial não é o momento de pedir perdão, como a maioria pensa. Essa é uma compreensão muito superficial e equivocada a respeito desse rito. O Papa Francisco, nas suas catequeses sobre a missa, explicou de uma forma muito clara numa catequese que ele fez, especialmente sobre o ato penitencial. Ele diz que esse rito favorece a atitude com a qual nós nos dispomos para celebrar dignamente a Santa Missa, ou seja, reconhecendo diante de Deus e dos irmãos que somos pecadores. Consegue perceber a diferença? Não é pedir perdão, é reconhecer que somos pecadores e precisamos do perdão de Deus. É sobre nos colocarmos na atitude correta para participar dignamente do santo sacrifício que está iniciando. O próprio Papa disse nessa catequese: o que é que Deus poderia dar para quem tem o coração já cheio de si ou do próprio sucesso? Nada, porque o presunçoso é incapaz de receber o perdão. Ele está satisfeito com a própria justiça. O ato penitencial nos coloca na posição correta diante de Deus, humildes, reconhecendo nossa condição de pecadores. Para deixar essa explicação ainda mais clara, o Papa se utilizou da parábola do fariseu e do publicano, onde só o segundo, o publicano, voltou para casa justificado, ou seja, perdoado. Quem está ciente das próprias misérias e abaixa o olhar com humildade, sente pousar sobre si o olhar misericordioso de Deus. É exatamente essa atitude que o ato penitencial deve provocar em nós. Não a presunção de quem acha que pode negociar com Deus, mas a humildade de quem reconhece sua total dependência da misericórdia divina. E aqui está o grande problema que a gente enfrenta, a ideia de que qualquer música sobre arrependimento serve para esse momento. Minha gente, o ato penitencial tem uma função litúrgica muito específica. Ele prepara a nossa alma para o mistério que está começando a ser celebrado. Ele cria no nosso coração as condições espirituais adequadas para que nós participemos conscientemente no sacrifício de Jesus. Mas o que é que nós vemos acontecer em muitas paróquias? Pessoas escolhendo música, até protestante, que fale sobre arrependimento, grupo cantando música sobre perdão, coordenador de liturgia achando que basta ter uma letra penitencial e tá tudo certo. Tem até gente que usa música de novela adaptada, desde que fale de um coração partido ou de lágrimas. Isso é gravíssimo, minha gente. Porque quando nós fazemos isso, estamos usando do rito para criar um clima emocional, mas o ato penitencial não serve para isso. Ele tem um valor próprio. A Igreja, na sua sabedoria milenar, nos oferece 3 fórmulas específicas para o ato penitencial. E aqui eu vou explicar cada uma delas para vocês entenderem a riqueza teológica que existe por trás dessa estrutura. A primeira fórmula é o famoso confesso a Deus Todo-Poderoso, onde nós fazemos um exame de consciência público, reconhecendo os nossos pecados por pensamentos, por palavras, por atos e por omissões. Vejam que precisão teológica. A Igreja não esqueceu de nada. Pecamos por aquilo que pensamos, que falamos, que fazemos e também por aquilo que deixamos de fazer. E tem um gesto muito significativo nessa primeira fórmula. Nós batemos no peito 3 vezes dizendo: por minha culpa, minha tão grande culpa. O Papa Francisco explicou isso. Essas palavras que nós proferimos com os lábios são acompanhadas pelo gesto de bater no peito, reconhecendo que eu pequei única e exclusivamente por minha culpa e não por culpa dos outros. No mundo em que todo mundo culpa todo mundo, o ato penitencial nos ensina a assumir a nossa responsabilidade pessoal diante de Deus. Não é o padre que pecou, não é a comunidade que pecou, não é a situação que me fez pecar. Fui eu, por minha culpa, minha tão grande culpa. A segunda fórmula tem uma estrutura mais dialogal. O padre vai falando e o povo complementa. O sacerdote diz: "Tende compaixão de nós, Senhor", e o povo responde: "Porque somos pecadores". Depois o padre: "Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia", e o povo:
e dai-nos a vossa salvação. Ou seja, de todo modo, estamos reconhecendo a nossa pequenez, a nossa condição de pecadores, diante da misericórdia do Senhor. Já a terceira fórmula traz invocações específicas que são dirigidas a Cristo, reconhecendo os seus mistérios salvíficos. É a fórmula mais cristológica das três, porque em cada invocação nós enaltecemos um dos atributos salvadores de Jesus e pedimos a sua misericórdia. E aqui eu preciso esclarecer uma coisa mais técnica, porém muito importante, que quase ninguém sabe. O ato penitencial e o Senhor tem de piedade de nós, ou Kyrie eleison, são dois ritos diferentes, são elementos litúrgicos distintos, cada um com a sua função específica dentro da estrutura da missa. Nas duas primeiras fórmulas do ato penitencial, confesso a Deus e tende compaixão de nós, Senhor, depois que nós terminamos de reconhecer os nossos pecados, o sacerdote diz aquela fórmula de absolvição, mas não é uma absolvição como a do sacramento da confissão, essa fórmula que não perdoa pecados, e em seguida nós cantamos ou rezamos o Kyrie eleison, ou Senhor tem de piedade de nós, como um rito separado, percebeu? Já na terceira fórmula, o próprio Kyrie eleison, ou Senhor tem de piedade de nós, está integrado dentro das invocações. É como se fosse uma junção desses dois ritos num rito único. Mas atenção, o Kyrie não é uma música qualquer, não é porque tem de piedade na letra que você pode cantar nesse momento. É uma aclamação litúrgica, específica, antiquíssima, que remonta aos primeiros séculos da igreja. É uma aclamação ao Kyrios, o Senhor, pedindo a sua misericórdia. E tem mais, tudo isso pode e deve até ser cantado, mas tem um erro que muitas pessoas cometem que até me deixa um pouquinho incomodado. Tem gente que canta, por exemplo, a primeira fórmula do ato penitencial ou a segunda fórmula inteirinha, melodia bonita, música adequada, e na hora do Kyrie se esquecem que ele existe. Ou pulam um rito, ou então só rezam. Mas aqui é uma incoerência muito grande, porque o Kyrie é uma aclamação da Assembleia, então mais do que o próprio ato penitencial, o Kyrie deve ser cantado. Ah, e aqui uma informação muito legal. Kyrie eleison é a única expressão grega que existe na missa até hoje, mesmo na missa em latim. Porque quando a liturgia romana se desenvolveu, lá nos primeiros séculos, o grego ainda era a língua comum do Império. O Kyrie é um testemunho vivo da antiguidade da nossa liturgia, uma ponte que nos conecta com os cristãos de todos os séculos. Quando nós substituímos essa riqueza por uma música popular qualquer, nós estamos empobrecendo dramaticamente a experiência litúrgica da Assembleia. Estamos cortando essa ligação com a tradição da igreja. Estamos perdendo a oportunidade de experimentar a mesma oração que os nossos antepassados na fé fizeram durante séculos e séculos. O problema mais sério é que quando escolhemos músicas inadequadas para o ato penitencial, nós estamos prejudicando a preparação espiritual da Assembleia. Ao invés de conduzir os fiéis a esse reconhecimento humilde da sua condição pecadora, a esse arrependimento, essas músicas muitas vezes dispersam, emocionam de forma inadequada ou simplesmente não cumprem a função litúrgica do rito. O Papa Francisco, nas suas catequeses sobre a missa, ele fala sobre isso claramente. A atitude interior que o ato penitencial deve provocar é a de ouvir em silêncio a voz da nossa consciência, porque isso permite reconhecer que os nossos pensamentos estão distantes dos pensamentos de Deus, que as nossas palavras e as nossas ações muitas vezes são mundanas e que não vêm de Deus. É isso que o ato penitencial deve proporcionar a cada um dos fiéis. Um momento de introspecção genuína, de reconhecimento sincero diante de Deus, de preparação interior para o mistério que vai se realizar. Como é que uma música agitada, uma letra subjetiva ou um ritmo inadequado vão favorecer essa atitude contemplativa? Não vão, é impossível. Pelo contrário, vão atrapalhar completamente. Por isso a Igreja, na sua sabedoria, nos dá essas fórmulas específicas, nos pede para usar melodias adequadas e nos dá esses textos que realmente conduzem àquilo que o rito pretende realizar. Isso não é rigorismo, como alguns dizem, é a pedagogia espiritual milenar da Igreja. A liturgia também nos ensina algo profundíssimo sobre a natureza do pecado nesse rito do ato penitencial. Ela nos diz que cada um confessa a Deus e aos irmãos que pecou muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, e esse é um exame de consciência completo, porque nos faz refletir sobre tudo aquilo que realizamos ou deixamos de realizar. Além disso, pelo menos na primeira fórmula, o fato de você confessar a Deus e aos irmãos que é pecador te ajuda a compreender a dimensão do pecado, que enquanto te separa de Deus, também te divide dos irmãos, fere a comunhão da igreja. É uma lição teológica profundíssima. O pecado não é apenas um problema individual, não, é um problema comunitário. Quando eu peco, eu não prejudico apenas a minha relação com Deus, prejudico também a minha relação com
com todos os irmãos, com toda a igreja. Mesmo que uma música popular ou conhecida por todos tenha boas intenções, ela nunca vai conseguir transmitir toda essa riqueza que tem o rito do ato penitencial. Como é que uma letra inventada vai ter a precisão doutrinal das fórmulas oficiais da igreja? É impossível. Por isso as fórmulas existem, por isso elas devem ser respeitadas, por isso elas não podem ser trocadas por improvisos bem intencionados. E agora vem a pergunta clássica que eu escuto em todo lugar. Mas, Ângelo, e quando o padre permite? E quando a coordenação da liturgia manda a gente fazer? E quando é tradição na paróquia? Minha gente, vamos ser adultos na fé. A obediência ao sacerdote é importante, mas não pode se sobrepor à obediência à igreja. E a igreja já nos deu as orientações claríssimas sobre como deve ser celebrado o ato penitencial. Se um padre ou uma coordenação permite que esse tipo de abuso litúrgico aconteça, isso não torna o abuso correto. Isso apenas mostra que há falta de formação litúrgica, que existe uma deficiência no conhecimento daquilo que realmente a igreja ensina. E nós, como católicos responsáveis e conscientes que somos, devemos, por obrigação, conhecer essas orientações para poder colaborar com celebrações mais dignas. Por isso eu faço um apelo direto aqui para todos vocês que estão me escutando. Conheçam as fórmulas do ato penitencial. Aprendam também as melodias mais tradicionais do Kyrie eleison. Entendam a profundidade que existe por trás desse rito. Não se contentem com um jeitinho brasileiro de fazer liturgia, porque a liturgia é o tesouro mais precioso que Cristo deixou para sua igreja. Ela merece ser celebrada com toda a dignidade, com toda a precisão e com toda a beleza que lhes são devidas. Isso não é perfeccionismo litúrgico, não. É amor genuíno pela igreja, por aquilo que Cristo nos deixou. Quando fazemos isso, quando celebramos o ato penitencial exatamente como a igreja nos ensina, usando as fórmulas corretas, respeitando a estrutura do rito, cantando adequadamente esse elemento, aí sim nós estamos realmente preparando a Assembleia para participar dignamente do Santo Sacrifício. Aí sim nós estamos cumprindo a nossa missão como ministros da música litúrgica. Por isso eu quero aproveitar esse momento para te falar sobre a minha escola de música litúrgica. Tudo que eu expliquei hoje aqui, as fórmulas corretas do ato penitencial, diferença entre ato penitencial e Kyrie eleison, distinção entre a música que cabe nesse rito e a música que não cabe, a função de cada rito dentro da estrutura da missa, tudo isso e muito mais faz parte dessa formação completa. Na escola de música litúrgica você não vai apenas aprender como cantar o ato penitencial e Kyrie eleison, mas entender profundamente o significado teológico e espiritual de cada parte da missa. Vai descobrir por que é que certas músicas realmente funcionam na liturgia e outras não. Vai desenvolver suas habilidades técnicas e musicais sempre aplicadas ao serviço litúrgico. Mais de 1000 músicos católicos pelo Brasil já estão transformando completamente a música em suas paróquias através dessa formação sólida e fundamentada. Porque não basta ter boa vontade, não basta ter talento musical, é preciso ter conhecimento litúrgico profundo para servir adequadamente na celebração eucarística. Se você quiser conhecer melhor a Escola de Música Litúrgica, é só clicar no link que está aqui na descrição do vídeo. Bom, se esse vídeo te ajudou realmente a entender melhor o que é o ato penitencial e qual é a sua verdadeira função da liturgia, eu te convido a me acompanhar também lá no Instagram, @angelo.lacerra. Lá eu posto diariamente conteúdos exclusivos sobre música sacra, sobre a liturgia, sobre o nosso serviço, que vão te ajudar a servir cada vez melhor na sua paróquia. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte agora e compartilha com todos aqueles músicos e coordenadores de liturgia que precisam urgentemente entender a diferença fundamental entre fazer liturgia corretamente, seguindo as orientações da igreja, e simplesmente improvisar, mesmo que com boa intenção, mas com um conhecimento inadequado. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui e lembre-se sempre, o ato penitencial não é momento de pedir perdão, é um momento sagrado de reconhecer a nossa condição de pecadores e de nos dispormos humildemente para celebrar dignamente os santos mistérios da nossa salvação. Deus te abençoe.